Oi, gente, bom dia, a paz do Senhor Jesus para o seu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus, né? Estamos aqui para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, é o nosso sustento. Por isso, pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Lucas, capítulo 19, para a gente se alimentar e se fortalecer da palavra de Deus, amém? No nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor, né, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? Ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir pensamentos e propósito do coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra poderosíssima, né, do nosso Deus. Então, que nessa manhã de hoje você se alimente todos os dias, né, dessa palavra, todas as manhãs se fortaleça da palavra do Senhor. Que a nossa vida, né, louvado seja o nome do Senhor, tem que estar aqui, ó, todos os dias, né, alimentados e fortalecidos na palavra de Deus, amém? Vamos orar, querido Deus, nessa manhã de hoje, nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, para Te agradecer, Jesus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, oh Deus, por cada um de nós, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, pelo Teu amor incondicional, Senhor, obrigada pelo dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Jesus, porque Tu és fiel, Tu és poderoso, Senhor. Oh Deus, tudo já estava pronto, Senhor. Basta cada um de nós, meu Pai, oh Deus, desfrutar aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, Pai, aquilo que o Senhor já colocou diante de nós, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigada, meu Senhor da glória, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ontem, hoje e eternamente o Senhor fará nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus. Fica conosco, nos ajuda e nos dê um dia de paz. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Amém? A palavra do Senhor diz assim, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno na estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo: quem é ele que se hospeda com homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima essa passagem, né? A passagem de Zaqueu, o encontro de Jesus e Zaqueu, né? Naquela árvore. Glória a Deus. Zaqueu, ele era um publicano, né? Ele era o chefe, né, ali dos publicanos, ele era o maior, ele era cobrador de impostos, né? Então nasceu um desejo no coração de Zaqueu de querer ver Jesus, né? E a palavra está dizendo que por conta da multidão, porque onde Jesus ia sempre tinha uma multidão, né, em sua volta, e por ser ele de pequena estatura, né? Por ser ele um homem baixo, ele não tinha como jamais ver Jesus no meio daquela multidão. Então ele teve sabedoria, né? Ele não deixou aquilo dali ser impedimento para ele chegar até Jesus. Ele teve sabedoria, ele correu adiante, né? Porque por aquele caminho Jesus ia passar. Então ele correu adiante, subiu naquele pé de árvore, né? E ficou lá em cima. Só que ele teve uma surpresa. Quando Jesus chega debaixo daquela árvore, né? Jesus foi quem viu ele primeiro. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje estar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Que palavra tremenda, como o nosso Deus, ele é poderoso. Zaqueu esperava, né, ele ver Jesus, mas Jesus foi quem viu ele primeiro. Jesus foi quem enxergou ele, né? Aleluia, em cima daquela árvore. Jesus foi quem enxergou o ato, né? Aleluia,
de fé no coração de Zaqueu, desejo verdadeiramente no coração de Zaqueu de conhecer Jesus, de ver Jesus, de verdadeiramente ter um encontro com Jesus naquele momento, né? E Zaqueu verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus, porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida ela muda. O encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida, ela muda completamente. Zaqueu, né? Quando Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa. A palavra está dizendo que ele desceu a toda alegria, né? Com toda alegria e recebeu Jesus. E a palavra está dizendo que ele disse, né? Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui está a palavra-chave para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de hoje. O encontro com Jesus muda a nossa vida. O encontro com Jesus transforma a nossa vida. Precisamos, aleluia, quando nós temos um encontro com Jesus, verdadeiramente, né? Mostrar os frutos dignos de arrependimento. Zaqueu aqui nesse momento estava mostrando verdadeiramente que naquele momento, né? Ele estava arrependido de tudo aquilo que ele fazia, de toda aquela sua vida, né, que ele viveu até aquele momento. Zaqueu disse, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Ele estava se desapegando. Ele estava dizendo, tudo isso aqui, né, que eu construí, que eu busquei a vida toda, que eu batalhei a vida toda, não me prende. Não tô preso nisso daqui. Né? E ele diz, restituo 4 vezes mais. Ele estava cumprindo a lei. Zaqueu conhecia a lei. Zaqueu sabia da lei, né? Que a lei mosaica diz exatamente isso, né? Lá em Levítico 4, lá em Levítico 6, 4, 5, né? Números 5, 7 e Êxodo 21, 22, 1 nos fala exatamente sobre a lei. Se alguém defraudar alguém, que restitua 4 vezes mais. Então Zaqueu ele conhecia a lei. Então aqui ele estava cumprindo a lei, cumprindo o mandamento ali, o que a lei mandava ele fazer. Então ele estava fazendo exatamente, ele estava dizendo a partir de hoje, né? Eu não vou mais viver dessa forma, porque ele teve um encontro com Jesus, né? O encontro com Jesus, ele traz mudança para a nossa vida. O encontro com Jesus traz mudança. E a palavra diz em 2 Coríntios, né? 5:7 diz assim, e assim se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se faz novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se faz nova. Então, se alguém está em Cristo Jesus, né, as coisas antigas já passou. Naquele momento ali, Zaqueu estava dizendo, eu estou em Cristo Jesus, eu tive um encontro com Jesus, as coisas antigas já passaram, ficou para trás, ficou no passado, a partir de agora, né, eu quero coisas novas. Zaqueu teve atitudes, né, novas a partir daquele momento, fazer coisas novas, verdadeiramente coisas que convém agora fazer, e não permanecer na prática, né, do passado, das coisas passadas, das coisas antigas, já ficou lá atrás. Agora é tudo novo na presença do Senhor, é fazer, aleluia, glória a Deus, tudo novo, aleluia, glória a Deus, porque é isso que o Senhor Jesus faz. Ele nos resgata, Ele nos traz para uma nova vida, para um novo começo, mas isso tem que estar dentro de nós, né? Desejo de mudança, ter atitudes diferentes, não praticar as coisas que praticava antes, deixar para trás, né? Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco, Saulo era o perseguidor da igreja, ele assolava a igreja de Jesus, né? Ele prendia, ele batia, né? Ele fazia, acontecia os fiéis. Mas quando ele ia para Damasco, justamente para isso, para prender os fiéis e trazer para Jerusalém, né? Amarrados, presos, ele teve um encontro com Jesus naquele momento. E naquele momento, quando ele teve um encontro com Jesus, ele pergunta para Jesus, né, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, né, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a Bíblia diz que Saulo caiu, né, em terra, e naquele momento ele ficou cego. E Jesus diz para ele, quando Jesus disse, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Olha o que Jesus diz, mas levanta-te e entra na cidade,
onde te dirão o que te convém fazer. Levanta-te e entra na cidade, que lá te dirão o que te convém fazer. Saulo veio com um propósito de prender os fiéis, de assolar a igreja. Mas agora Jesus estava dizendo para esse homem: levanta. Esse homem foi guiado pela mão e entrar na cidade, que ele ficou cego por conta da luz, né, tão forte que resplandeceu naquele momento do encontro dele com Jesus. Jesus diz: levanta, que lá te dirão o que convém fazer. Olha o que convém agora Paulo fazer. Não convinha mais agora Paulo fazer, né, as coisas do passado. O que ele fazia ficou no passado. Agora olha o que Paulo passou a fazer. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos, dizendo: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente, né, com o fim de os levarem amarrado aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia! Descorrido, né, muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha só, agora convinha Paulo anunciar a Jesus, a pregar o nome de Jesus. Antes ele assolava as pessoas, antes, né, ele matava, ele prendia, ele levava preso as pessoas. Agora ele estava fazendo exatamente isso, pregando o evangelho, anunciando. O que aconteceu agora? De perseguidor, né? Ele passou, aleluia, a ser perseguido, porque os judeus agora procuravam tirar a vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda. O Senhor Jesus, ele vai nos direcionar, o Espírito Santo vai nos guiar a fazer agora as coisas verdadeiramente que nos convém fazer. E não mais permanecer nas coisas velhas. As coisas velhas já se passaram. Eis que se faz novas. Então, que a partir de hoje você tenha um entendimento. Essa mudança precisa vir verdadeiramente, né, dentro de nós. Esse encontro com Jesus, ele muda a nossa vida. Zaqueu, imediatamente, né, veio essa mudança, esse arrependimento, esse reconhecimento do seu passado, da sua vida, da sua história, do que ele fazia. Imediatamente, né, ele demonstrou aqui o arrependimento, a mudança, que ele não queria permanecer mais daquela forma. Então, que hoje, no nome do Senhor Jesus, né, você venha verdadeiramente demonstrar frutos dignos de arrependimento. Porque Jesus, ele disse, né, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para aqueles que verdadeiramente reconhecem que é pecador, que precisa do Senhor Jesus. Jesus, ele não veio para os justos, né? Ele veio para os pecadores. Então, que hoje, no nome do Senhor Jesus, essa palavra falou no teu coração, que você coloca a tua vida diante do Senhor, que você entrega a tua vida ao Senhor, não importa o teu passado, não importa o que você fez, ficou no passado. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, as coisas antigas, né, já passaram. A partir de hoje, as coisas novas que você vai fazer são coisas novas diante do Senhor, na direção de Jesus. Você vai fazer coisas agora que te convém fazer, não mais aquilo que você fazia lá atrás. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa manhã qual o Senhor Jesus está nos chamando, né? Aleluia, a ter uma nova vida, a ter um novo começo, a recomeçar da maneira certa na presença do Senhor, a entregar a tua vida a Ele, a colocar diante dEle, né? Que Ele vai operar na tua vida, tenha certeza. Tua vida não vai ficar da mesma forma. E as coisas velhas, né, vai ficar lá no passado. O
você vai ter uma nova vida a partir do momento que você coloca a tua vida nas mãos de Jesus. A partir do momento que você entrega a tua vida ao Senhor, você passa a ser nova criatura em Cristo Jesus. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você passa a ser nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então, que no nome do Senhor Jesus, essa palavra hoje venha de encontro ao teu coração. Essa foi uma semana na qual, o Senhor, verdadeiramente, Ele chamou o povo ao arrependimento. Verdadeiramente, o Senhor Jesus despertou, bradando, trazendo palavras aqui, de confronto verdadeiramente com cada um de nós. Palavras de arrependimento. Então, que Deus está falando, Deus está dando oportunidade a cada dia, a cada manhã, porque os tempos, cada vez mais estão se findando. Os dias cada vez mais estão se findando. A qualquer momento o Filho do Homem voltará. Então Jesus, Ele tem pressa na tua vida. Jesus, Ele tem pressa, que você verdadeiramente tenha um encontro com Ele. E essa é uma manhã a qual Jesus te convida, a entregar a tua vida ao Senhor, a colocar a tua vida nos pés do Senhor, nas mãos desse Deus, deixar Ele te guiar, deixar Ele te conduzir, porque a partir de agora será tudo novo. A partir de agora será com atitudes novas, pensamentos novos para a tua vida. Você terá, novos pensamentos, novas atitudes. Verdadeiramente você vai fazer coisas que convém você fazer, que nem falei com o apóstolo Paulo. Antes ele assolava a igreja. A partir daquele momento ele passou a pregar, a anunciar o evangelho, a edificar igrejas. Então que hoje, no nome do Senhor Jesus, você tome uma atitude, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, que a partir de agora você começa, novas coisas virão na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, essa palavra que eu deixo hoje para o teu coração, que o Senhor Jesus vos abençoe, vos dê um dia de paz. Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, curte os vídeos, é muito importante, que assim que você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, envia para outras pessoas, então deixa o seu like, não esquece, compartilha, comenta, em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia abençoado, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe.